Enquanto ele tropeça de desastre em desastre, tanto na Ucrânia quanto em casa, Putin está ficando assustado, paranoico. Ele vê ameaças em cada sombra, drone sempre que ele coloca a cabeça para fora do seu bunker, e faca só esperando para apunhalá-lo pelas costas. Esse medo está levando Putin a tomar medidas cada vez mais desesperadas para garantir que ele, acima de tudo, sobreviva. E esse desespero pode significar uma perda de controle sobre a Rússia de uma forma que ele nunca imaginou. Algo sombrio está acontecendo na Rússia. Putin está transformando o FSB da Rússia em uma nova versão da KGB, tudo para acalmar seus medos. Mas isso é um movimento perigoso. Quanto mais poder o FSB recebe, menos controle Putin tem sobre a Rússia. Em breve, o FSB assumirá o controle. Putin está preparando o terreno para sua própria queda, e ele nem percebe que isso está acontecendo. Em um relatório explosivo de 7 de agosto a Bloomberg, revelou que Putin começou a expandir massivamente o poder do Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou FSB, permitindo que o grupo reprima as elites que Putin agora teme que possam estar tramando contra ele. Desesperado para se manter no poder, Putin encarregou o FSB de eliminar críticos e garantir que ninguém possa realmente desafiá-lo dentro da Rússia. Como diz o analista político baseado em Moscou, Andrei Kolesnikov, a Bloomberg, o FSB se tornou a empresa de gestão do país. A administração política, o Ministério das Relações Exteriores e o bloco financeiro e econômico foram reduzidos a meros funcionários técnicos, servindo a decisões tomadas com um viés dos serviços secretos. Em outras palavras, o FSB está comandando tudo o que importa na Rússia neste momento, enquanto Putin diminui o poder de outras organizações e das elites que trabalham nelas, tudo para se proteger da verdade. Putin teme suas elites. As pessoas que antes respondiam a ele estão cada vez mais alarmadas com o fracasso dos sistemas que Putin criou para lidar com o impacto da guerra que ele iniciou contra a Ucrânia. Os desafios crescentes estão levando a críticas cada vez maiores, enquanto Putin enfrenta uma reação negativa por causa de sua condução da guerra, pelo efeito que a guerra teve na economia da Rússia e pelo fato de drones ucranianos estarem atacando em toda a Rússia, trazendo a invasão de volta para dentro da própria Rússia nesse processo. Putin é um homem que teve que assistir ao aumento das tensões entre suas elites durante anos. Em maio, o Centro de Estudos Orientais afirmou que sinais de decadência sistêmica eram predominantes em todas as principais instituições da Rússia, tornando a posição de Putin dentro da estrutura de poder que ele criou muito mais fraca. No mesmo mês, o Stories informou que o medo de Putin de uma tentativa de assassinato, tão provável de vir de dentro quanto da Ucrânia, levou o Kremlin a ficar em alerta máximo em meio a uma onda de repressões. O ex-ministro da Defesa da Rússia e agora secretário do Conselho de Segurança, Sergei Shoigu, foi marcado como um ator potencialmente desestabilizador por Putin e seu FSB. Outras elites, como o chefe do Partido Comunista da Rússia, Gennady Zyuganov, agora percebem tanta fraqueza em Putin que estão dispostos a criticar abertamente suas políticas. Em abril, Zyuganov compareceu perante a Duma estatal da Rússia para declarar que a economia russa está prestes a colapsar e que Putin pode em breve enfrentar algo semelhante à Revolução Bolchevique de 1917. Putin está enfrentando uma reação negativa entre suas elites. Essa reação surge às vésperas das eleições para a Duma estatal russa, que podem acabar sendo o maior desafio à autoridade de Putin desde o início da invasão da Ucrânia. Essas eleições estão marcadas para meados de setembro e serão as primeiras eleições para a Duma estatal que a Rússia realiza desde que Putin invadiu a Ucrânia. Elas acontecem em um momento em que a aprovação de Putin está despencando e há um desejo crescente dentro da Rússia para que sua guerra chegue ao fim. Putin está ciente de tudo isso e a resposta dele tem sido dar mais poder ao FSB, a ponto de ele basicamente agir da mesma forma que a KGB operava durante a era soviética. As repressões já começaram. À medida que Putin mergulha em uma loucura paranoica, o FSB recebeu carta branca para mirar em qualquer pessoa que possa ser uma ameaça ao seu poder. O cofundador do Telegram, Pavel Durov, está entre eles. Ele foi acusado de terrorismo, supostamente por permitir que os serviços de segurança ucranianos usassem o aplicativo de mensagens. Este é um aplicativo que está disponível gratuitamente para o público em todo o mundo, tornando essa acusação de terrorismo uma desculpa inventada pelo FSB para permitir que Putin tente reprimir o Telegram, dentro da própria Rússia. Parece ser mais provável que Durov tenha sido acusado porque não quis fornecer ao FSB uma porta dos fundos no Telegram que daria acesso irrestrito a todas as mensagens enviadas na plataforma. Boris Nadezhdin é mais uma vítima das repressões desenfreadas do FSB, um político anti-guerra que foi impedido de desafiar Putin nas eleições russas de 2024. Nadezhdin foi acusado pelo FSB de exibir símbolos extremistas. Por quê? Porque ele ousou mostrar uma fotografia do falecido Alexei Navalny. Ele é próprio uma vítima do desejo de Putin de destruir toda forma de oposição quando tentava concorrer contra Putin. Nadezhdin desde então escapou da Rússia e está exilado na França para evitar o FSB após ser declarado um agente estrangeiro.
Outras repressões incluem uma série de batidas em 7 de agosto no Distrito Financeiro de Moscou, visando 9 redes não autorizadas de câmbio de criptomoedas. Mais de 20 pessoas foram detidas, e o FSB acusou as casas de câmbio de lavar dinheiro roubado de cidadãos russos por meio de golpes telefônicos e convertê-lo em criptomoeda, que depois era transferida para o exterior. Estranhamente, vários dos detidos afirmaram diante das câmeras que acreditavam estar trabalhando na verdade em nome do FSB ou do órgão regulador financeiro da Rússia, o Rosfinmonitoring. Se essas alegações eram genuínas ou resultado de golpistas se passando por autoridades russas ainda não está claro, mas as operações são mais um exemplo de como os serviços de segurança se infiltraram profundamente na vida política e econômica da Rússia. E esse poder crescente está criando problemas até mesmo para alguns dos aliados mais próximos de Putin. Veja Sergei Kirienko. Kirienko foi o primeiro-ministro mais jovem da história da Rússia e atua como primeiro vice-chefe da administração presidencial há quase uma década. Ele é amplamente considerado um dos confidentes mais próximos e influentes de Putin e tem sido um dos principais arquitetos do sistema político interno do Kremlin. No entanto, até mesmo Kirienko parece cada vez mais incapaz de controlar o aparato de segurança que opera ao seu redor. De acordo com reportagens do iStories, as forças de segurança russas agem cada vez mais de forma autônoma, às vezes prendendo funcionários ligados à rede política de Kirienko sem sequer avisá-lo previamente. Pessoas do próprio círculo íntimo de Kirienko também foram alvo. Em 2024, o FSB prendeu Mikhail Polyakov, que trabalhava como vice-diretor de segurança da diretoria do Festival Mundial da Juventude, uma organização presidida por Kirienko. Nadezhdin é outro exemplo. Antes de ser expulso da Rússia, Nadezhdin trabalhou como assessor de Kirienko nos anos 90. Isso pode não ser suficiente para chamá-lo de aliado de Kirienko no século XXI, mas existe uma conexão ali, e isso pode ser suficiente para Putin soltar seus cães de ataque da FSB em cima de Kirienko. O conflito vai além das prisões individuais. Fontes próximas ao Kremlin e aos serviços de segurança russos descreveram uma luta crescente entre o bloco político de Kirienko e os Siloviki, incluindo o FSB. Uma fonte do Kremlin descreveu um sistema em que as antigas fronteiras estão desaparecendo e cada vez mais ninguém, nem mesmo alguém com conexões poderosas, tem proteção garantida. É assim que o poder descontrolado dessa nova versão da KGB se manifesta. O FSB está no centro de tudo na Rússia, e Putin é o homem que tornou isso possível. O que estamos vendo é Putin depender cada vez mais dos integrantes mais radicais do aparato de segurança para preservar o regime. Isso pode soar típico de Putin para um observador externo, mas a escala dessa dependência está mudando. Apesar de comandar um estado autoritário por mais de um quarto de século, Putin tradicionalmente tentou manter um equilíbrio entre fatores concorrentes dentro da elite russa, os serviços de segurança, tecnocratas, interesses de oligarcas e a administração presidencial. O próprio Kirienko havia se tornado um dos principais gestores desse sistema. Agora, esse equilíbrio está começando a se deteriorar. Mas o Putin de 2026 não é o mesmo Putin de 2016? À medida que os serviços de segurança ganham maior autonomia, figuras que antes pareciam protegidas por sua proximidade com Putin estão descobrindo que o apadrinhamento político não tem mais o peso que tinha antes. E a luta de Kirienko com os Siloviki oferece um dos exemplos mais claros. Putin, ao dar mais poder ao FSB, pode conseguir um controle maior no curto prazo, mas há uma ironia nisso. Quanto mais autônomo e poderoso o aparato de segurança se torna, mais difícil fica para qualquer ator político, incluindo o próprio Putin, controlar tudo o que ele faz. Um FSB mais forte pode, portanto, se tornar algo muito ruim para Putin, especialmente a longo prazo. Estamos prestes a explicar o porquê, mas antes de fazermos isso, este é o programa militar, e nós fazemos vídeos como este para mostrar como o poder realmente funciona. Se você quiser ver mais, certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas. Não é segredo que Putin vem expandindo gradualmente os poderes do FSB, especialmente ao longo da guerra na Ucrânia. Essa expansão gradual ganhou ritmo de verdade em 2025, quando a inteligência ucraniana disse, em julho daquele ano, que Putin estava transformando a Rússia em uma ditadura militar devido ao poder cada vez mais proeminente do FSB. Essa afirmação veio após Putin assinar um decreto determinando que nenhuma embarcação estrangeira poderia entrar em um porto russo sem antes ter aprovação do FSB. Mudanças adicionais no sistema jurídico da Rússia deram ao FSB a autoridade para controlar como as instituições científicas russas cooperavam com nações estrangeiras, junto com a capacidade de executar sentenças penais e nacionalizar propriedades, relataram o Yukairi e o Fórum na época. Uma expansão ainda maior de poder ocorreu durante o primeiro semestre de 2026, enquanto Putin reagia à queda no apoio público à sua invasão da Ucrânia. A Fundação Jamestown informou em abril que os poderes do FSB haviam crescido em 5 áreas-chave apenas nos primeiros meses de 2026.
Agora o FSB poderia regular todo o contato entre acadêmicos, tanto nacionais quanto estrangeiros. O FSB também poderia escolher bloquear o acesso à internet sempre que quisesse, além de abrir seus próprios centros de detenção. As redes digitais não estão mais a salvo do FSB, ele pode exigir acesso total a qualquer momento, o que explica a queda do cofundador do Telegram. O FSB agora pode até controlar o acesso aos tipos de sites que os russos poderão acessar no futuro. E agora temos uma nova onda de repressões. Já não existem mais verdadeiros mecanismos de controle sobre o poder do FSB. Ele age praticamente de forma autônoma, aparentemente sob as ordens de Putin, mas na verdade é um poder à parte, moldando a Rússia da maneira que achar melhor. Neste momento, o objetivo é criar uma versão da Rússia que tenha a aprovação de Putin, a KGB do século XXI. Bem familiar para Putin que ele mesmo foi um agente da KGB antes de sua ascensão política após o colapso da União Soviética. Para Putin, expandir os poderes do FSB consiste em construir uma organização que reflita aquela da qual ele fez parte por tanto tempo. Putin controla o FSB. O FSB faz o que ele manda, pelo menos é isso que Putin pensa. E embora isso possa ser verdade agora, enquanto o FSB reprime as elites que representam uma ameaça ao poder de Putin, o que o líder russo realmente fez foi criar uma organização que pode controlá-lo. Putin está isolado no topo, com apenas o FSB sendo o único em que ele confia para servir aos seus interesses. Sem freios, sem contrapesos, nada para impedir o FSB de fazer o que quiser, especialmente à medida que as outras instituições federais da Rússia são enfraquecidas enquanto o FSB se fortalece. Isso é uma receita para o desastre. Sozinho e sem mais ninguém em quem confie, Putin se colocou em uma posição para governar a Rússia da maneira que o FSB acha que ela deve ser governada. A necessidade desesperada de controle de Putin o levou a se isolar a tal ponto que ele pode ser manipulado para acreditar em tudo que o FSB quiser que ele acredite. Vamos dar uma olhada na realidade de Putin dentro da Rússia neste momento. Obcecado com a chamada Operação Militar Especial que não conseguiu alcançar nenhum dos objetivos que ele estabeleceu para ela, Putin perdeu completamente o foco em governar a Rússia. Cada decisão que ele toma é influenciada pelo que está acontecendo na Ucrânia. Sempre que os impostos aumentam, é porque Putin precisa de fundos para a Ucrânia. Quando Putin fala sobre os desafios populacionais da Rússia, ele realmente quer dizer que não quer ficar sem soldados para enviar para morrer na sua guerra. Putin está com antolhos quando o assunto é a Ucrânia, o que significa que ele não consegue ver o que realmente está acontecendo em seu próprio país. Putin já não define mais o que é do interesse do Estado, nem os vários grupos que existiam na Rússia para ajudá-lo com a política interna. O FSB está no comando e suas únicas preocupações agora estão relacionadas à segurança. Não há espaço para reforma social, nada para ajudar uma população que enfrenta as consequências econômicas da guerra ou os drones que sobrevoam todos os dias. Putin está ativamente minando as próprias estruturas que construiu para fortalecer seu controle sobre o poder, tudo para conceder mais autoridade ao FSB. O FSB, que antes estava sob a autoridade de outros poderes, agora está acima de tudo. Mas, novamente, Putin comanda o FSB, certo? Se for esse o caso, então certamente Putin simplesmente criou uma estrutura de poder mais centralizada, com tudo na Rússia passando por ele. Ou FSB, como os cães de ataque de Putin e o próprio Putin como o mestre. Mas aqui está a questão sobre freios e contrapesos. Eles impedem que qualquer entidade controle tudo a ponto de apenas essa entidade tomar decisões. Para Putin, os freios e contrapesos não estão sendo removidos para beneficiá-lo. Essas remoções beneficiam o FSB. E quando o FSB não responde a ninguém, que é praticamente o caso agora, então ele se torna algo que nem mesmo Putin pode controlar mais. O FSB vai superar seu mestre, e estamos começando a ver sinais de que isso está acontecendo enquanto falamos. Mencionamos Putin perdendo o foco na própria Rússia por um motivo. A obsessão que o líder da Rússia tem com a Ucrânia o colocou na posição perfeita para ser isolado pelo FSB e receber qualquer história que o FSB queira contar para ele. Imagine esse cenário. Putin convoca um capanga do FSB para lhe dar uma atualização sobre o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e na própria Rússia. Está tudo ótimo, o capanga diz para Putin. Na Ucrânia, nossas tropas estão avançando em ritmo recorde. O Donbass certamente cairá até o final do ano. E o povo, eles te amam mais do que nunca. Você não tem oposição política. Nós eliminamos tudo isso para você e nossas repressões garantiram que não haverá levante social. Confie em nós, estamos agindo em seu melhor interesse. No passado, Putin teria outros membros da elite e vozes em seu círculo íntimo que poderiam contradizer esse tipo de relatório, supondo que o FSB estivesse entregando informações falsas para Putin. Agora não há mais ninguém assim no círculo íntimo de Putin, e com seu poder irrestrito, o FSB pode reprimir qualquer um que considere uma ameaça. Não ao Putin, mas à capacidade do FSB de passar para Putin a narrativa que deseja que o líder da Rússia ouça. Isso parece irrealista? Não deveria. Putin já se isolou. Estão surgindo relatos de que ele está recebendo informações falsas de todas as fontes, deixando-o preso em uma bolha de ilusão criada por ele mesmo.
O FSB não tem interesse em estourar essa bolha. Em vez disso, continuará alimentando Putin com informações projetadas para convencê-lo a expandir ainda mais os poderes do FSB. E por que ele não faria isso? Putin não faz ideia do que realmente está acontecendo na Rússia neste momento. Ele está perdido em sua própria paranoia. As aparições públicas de Putin se tornaram raras em 2026, isso porque ele passa a maior parte do tempo escondido em bunkers, onde está seguro dos drones da Ucrânia, assim como de possíveis assassinos e usurpadores que ele acredita estarem escondidos em cada canto sombrio. Em um relatório de maio, a Forbes disse que Putin passa quase todo o seu tempo em um arquipélago de enormes bunkers subterrâneos, onde ele desenvolveu uma desconfiança da elite russa e reduziu seu círculo de conselheiros ao mínimo indispensável. Essa é a situação perfeita para um FSB que quer aumentar seu próprio poder alimentando Putin com informações falsas. E não é como se essa fosse uma tática nova para o FSB ou para qualquer outra pessoa. Por anos, aqueles ao redor de Putin lhe deram informações falsas, seja para ganhar seu favor ou para servir aos seus próprios objetivos. Em 15 de julho, a mídia United 24 publicou uma reportagem com comentários de Dmitry Skorobutkov, que é o ex-editor do programa de notícias estatal russo Vest. Skorobutkov diz que, a partir de 2012, seu programa recebeu a tarefa de criar uma versão das notícias para o telespectador principal, projetada para relatar apenas o que Putin queria ver. Eles tentaram começar a isolá-lo precisamente dos acontecimentos reais, do ambiente informativo, sem falar no contato com o mundo exterior, declarou o propagandista. O FSB era o grupo a que Skorobutkov se referia como eles. Mesmo que não fosse, este relatório mostra o quanto Putin é suscetível a ser enganado com informações falsas devido ao seu isolamento. Vemos semelhanças quando se trata da guerra na Ucrânia. O jornalista investigativo russo Andrei Zakharov diz que tudo o que Putin sabe sobre a guerra que ele começou é controlado por aqueles que querem manipular. A situação é que, infelizmente, um país travando uma guerra terrível é governado por um homem que se recusa a usar a internet e depende totalmente de duas fontes de informação, a mídia e o FSB. É algo terrível, diz Zakharov. O Instituto para o Estudo da Guerra disse algo semelhante no final de 2025, afirmando que relatos falsos sobre a guerra, seja dos generais de Putin ou das pessoas que Putin designou para repassar os relatórios desses generais, deu a Putin a falsa impressão de que a Rússia está fazendo bons progressos na Ucrânia, quando na verdade é exatamente o contrário. Então, afinal, quem é Putin? Um líder que se recusa a usar a internet e depende do FSB e da mídia controlada pelo Estado para obter suas informações. Mídia que acabamos de constatar ser manipulada para contar a ele histórias que ele quer ouvir, e um FSB que tem um claro interesse em manipular Putin para se fortalecer. Tudo isso tem a ver com controle, mas não tem nada a ver com dar mais controle ao Putin. À medida que o poder do FSB se expande ainda mais, isso só vai fortalecer a bolha que ele criou ao redor do Putin. O líder da Rússia está sendo tão bem protegido da realidade que ele não percebe que a ameaça interna que ele sempre temeu realmente existe, mas essa ameaça não vem das elites. Ela vem do FSB que ele mesmo fortaleceu. E quando o FSB estiver pronto para assumir o lugar de Putin, tudo o que ele precisa fazer é pegar uma grande agulha e estourar a bolha que ele mesmo criou. O FSB está assumindo o controle. Putin simplesmente cego demais e paranoico demais com os outros para perceber isso. Enquanto Putin se esconde e dá mais poder ao FSB, a Ucrânia continua aumentando a pressão com ataques de drones de longo alcance que estão deixando o povo russo ainda mais irritado com seus líderes. O que está acontecendo com a Wildberries é o exemplo perfeito. Essa estratégia é totalmente voltada para aumentar o descontentamento, e à medida que o FSB se fortalece, pode acabar usando esse descontentamento como motivo para tirar Putin do poder de uma vez por todas. A estratégia da Ucrânia com a Wildberries é genial e você pode descobrir o porquê assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no Military Show para não perder nenhuma das nossas análises sobre os muitos erros que Putin está cometendo. E obrigado por assistir.